Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Estou aqui para compartilhar a palavra mais uma vez do Alimento Diário. Estamos na semana 3, tem como título: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, baseado em Hebreus 7:21. Estamos no sábado. E o sábado, a porção tem como título: Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. O versículo de oração, Hebreus 7, 15 e 16. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então, irmãos, esse é o versículo para nós tomarmos em oração, né? E ele tem muitos pontos que serão falados aqui no decorrer da mensagem, né? Do desfrutar do dia. Amém? Então, vamos começar. Jesus, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, nós vamos ver hoje o motivo pelo qual Cristo ofereceu suas obras no tempo pelo Espírito Eterno, inserindo-as na eternidade. Então, podemos ler em Hebreus 7:11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, né, designado especialmente pela casa de Arão, ele não era perfeito. Então só o que é perfeito pode levar o povo à perfeição, né? Então hoje Deus trabalha em nós, santificando-nos com o fim de nos inserir na glória. Dessa forma, o sacerdócio que nos levará à glória deve ser perfeito. Assim era necessário que Cristo se tornasse um sacerdote, porque nós sabemos que Cristo é perfeito em todos os seus caminhos, no seu viver. E para nós chegarmos a esse nível, né, de perfeição, nós precisamos nos espelhar, né, precisamos seguir o que é perfeito. Então, conforme está escrito em Hebreus 17, na verdade 15 e 16, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Então esse outro sacerdote é Jesus, né, conforme falado. Então Jesus não foi constituído conforme a lei carnal. Essa expressão, mandamento carnal, né, diz respeito à lei do Antigo Testamento. Somente o povo da linhagem de Arão, né, da tribo de Levi, poderiam ser sacerdote. Por essa regra que, como Jesus era da tribo de Judá, ele nunca poderia ser sacerdote, né? Mas graças a Deus, Jesus foi constituído por Deus como sacerdote segundo o poder da vida indissolúvel, conforme está no versículo 16 de Hebreus, né, de Hebreus 7. Então isso significa que Jesus foi constituído após sua ressurreição. A vida de ressurreição é uma vida indissolúvel e indestrutível. Jesus foi constituído por Deus segundo essa vida indissolúvel, porque Deus o ressuscitou. Então o versículo a seguir também confirma, né? Versículo 17. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no entanto, né, essa constituição foi feita pelo próprio Deus, para que realmente essa obra fosse validada. Então, conforme está escrito em Hebreus 5:5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus disse isso a Cristo em sua ressurreição. Então, ao ressuscitar o Senhor, o Pai confirmou que aprovara o ministério terreno de Jesus. Então, isso é muito importante, né? Nesse momento, Cristo foi nomeado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Arão, que era o da lei, ele não levava ninguém à perfeição. Mas o sacerdócio perfeito de Cristo, aprovado pelo Pai, nos leva à glória. Então, são alguns trechos importantes, né? Que a lei realmente... Nós sabemos que a lei, ela avulta o pecado, né? Mas ela não leva à perfeição.
perfeição é só Cristo e no Espírito. Então, todo esse arranjo de Deus é para nós vermos como a obra do Senhor é perfeita, né? Então, também tem um ponto que é a importância da obediência, que foi o viver do Senhor para ele chegar nesse nível, né? Conforme Hebreus 5, 7 e 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, se nós obedecermos a esse sumo sacerdote que é perfeito, nós vamos caminhar para a perfeição, né? Então, ele é o autor da salvação eterna, e ele pode nos conduzir à glória, porque ele já chegou lá. Então, como o irmão encerra aqui falando, né? Querido leitor, o que estamos falando são coisas difíceis de dizer e explicar. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Hebreus 5:11. A gente tem que clamar, a gente tem que orar para que nós não nos tornemos tardios em ouvir, irmãos. É muito importante que nós estejamos abertos à palavra do Senhor, que todo o nosso ego, todo o nosso ser seja derramado realmente, nós cremos na palavra, né? Então, o próprio livro de Hebreus é um livro difícil de entender, né? Tem muitas coisas difíceis, né? Não é tão simplesmente, não é tão fácil, né, o entendimento. Mas graças a Deus, nós não estamos mais na fase de tomar leite espiritual, e sim na fase de comer alimento sólido. Então isso é importante. Nós temos que realmente cavar, né, buscar esse alimento, mas esse alimento muitas vezes ele vem sólido e a gente precisa escavar, precisa ler, precisa buscar, precisa consultar os irmãos, precisa principalmente estar no Espírito, consultar Deus para ver o que realmente o Senhor quer com toda essa palavra que está sendo dispensada a nós. O que Ele quer fazer na nossa vida? Por que Ele está falando? Por que Ele mostrou para nós certos versículos na semana? Por que Ele mostrou para nós tais palavras? Então é importante, né, buscarmos realmente a palavra de Deus na sua essência, na vontade eterna realmente. Então, o alimento sólido aqui, como nós vemos, é para adultos, né? Para experimentados, para pessoas amadurecidas. Então, nós precisamos amadurecer, né? Então, conforme Hebreus, versículos 13 e 14, ele fala: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então essas palavras são alimentos sólidos para nós, que por causa desse sumo sacerdote maravilhoso, somos aperfeiçoados e crescemos dia a dia rumo à glória. Amém, irmãos? Então que nós busquemos realmente essa palavra, busquemos entender o que realmente a palavra do Senhor quer. Como foi falado aqui, nós precisamos amadurecer, porque o Senhor tem nos dado muitas vezes alimento sólido e nós precisamos amadurecer no Senhor, sermos filhos cada vez mais maduros para entendermos o que realmente o Senhor quer. E saber também que o Senhor tem um arranjo maravilhoso. Ele fez tudo, Ele levantou um sacerdote perfeito para nos levar à perfeição também. Amém? Então esse sacerdote é Jesus, que realmente quer que nós trilhemos o mesmo caminho que Ele trilhou, rumo à glória. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.